Pai do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Para sempre, quero agradecer muito a honra dessa oportunidade. Me sinto muito pequena, né? Diante de tal honra. Agradecer ao pastor ter permitido eu estar aqui no púlpito divino, a toda a liderança, em especial o irmão Javan, que entrou em contato comigo, a irmã Fran também, que me auxiliou, os irmãos também, acho que é o irmão Marcelo, né? A sua esposa Ana, Márcio, né? Márcio. Eu agradeço por tudo que os irmãos têm feito. Deus os vai recompensar. Meus irmãos, foi nos dado um tema, e todos vocês estão lindos, eu ganhei uma blusa linda. Glória a Deus por isso. Foi nos dado o tema do congresso de vocês. Eu confesso que a abertura de congresso e final de congresso, nós que ministramos, a gente sabe que às vezes é os dias mais complicados. Sempre o dia de sábado é o dia mais disputado pelos ministrantes, né? Mas que o Senhor nessa noite venha nos dar graça, venha nos usar com muita misericórdia. O Salmo de número 51, eu vou estar na tradução corrigida, versículo 10 a 12. Rever amigos, pastor Soares, sua esposa, meus amigos ali da sede da Messejana, não vou citar nomes que tem muitos aqui, é sempre bom revê-los. Salmo de número 51, versículo 10 a 12, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém, meus irmãos? Amém? Tem crente aí? Amém. Oh, glória! Nós estamos diante de um livro poético onde os compositores sempre vão usar uma figura de linguagem do hebraico, paralelismo, assim como nós temos a figura de linguagem na gramática portuguesa. Paralelismo hebraico sempre é utilizado, principalmente nos livros poéticos, apesar que de Gênesis a Apocalipse tem poesias. Esse Salmo 51 é o quarto e o maior dos 7 salmos penitenciais. Não existe outro salmo com tamanha transparência que fale sobre o pecado, sobre a queda de um homem. Esse salmo vai registrar a agonia de alma do rei Davi após o seu adultério e o crime de assassinato. Essa história é exposta no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Para nós expormos rapidamente 2 Samuel 11, nós precisamos entender que há algo que nos separa de Deus. Eu sei que a igreja é muito bem estudada, mas sei que pode ter amigos ouvintes do Evangelho nessa noite. O que nos separa de Deus é o pecado. O pecado separou a humanidade de Deus. Há quem diga que quem cai em uma prática deliberada de pecado, vertentes acreditam, nós, assembleianos, não, que mesmo assim o nome da pessoa não é riscado do livro da vida.
Sabemos que quando alguém perde o foco, desvia-se, cai em uma vida regalada de pecado, seu nome é tirado desse livro que nos dá acesso à eternidade que nós louvamos aqui. Que nós imploramos que ela viesse e que venha sobre nós. Portanto, o Éden é um palco muito perfeito para que não houvesse uma desobediência contra Deus. Nós estamos pensando aí em um local que é um paraíso. Imagine você, o que você viu em uma propaganda de uma agência de turismo ou mesmo no seu Instagram, o local mais lindo que você até almejou chegar aí, mas por conta de recursos financeiros, você diz, é impossível estar indo aí nas Ilhas Maldivas, em algumas ilhas da Grécia. Você imagine o local mais lindo. Nenhum vai superar o Jardim do Éden antes da queda. Era perfeito demais. O homem foi criado para adentrar a eternidade. Pela soberania divina e pela sua presciência, soberania essa que ele está no controle de tudo, ele ordena e governa tudo, e pela sua presciência de antever o futuro, ele já sabia que o homem iria pecar. Mas quando Deus cria o homem, ele não robotiza o homem. Eu quero que você pense nisso. Deus, quando ele nos criou, ele não quer um amor forçado, obrigado. É por isso que nós não cremos no sentido de predestinação, de acordo com algumas vertentes de igrejas históricas. Porque a soberania divina, ela não anula a liberdade de escolha. Portanto, quando Deus cria o homem, que ele joga o pneuma no homem, o fôlego, ele faz o corpo, ele dá o Espírito, que não é o Espírito Santo, é o Espírito que nos dá o relacionamento para com ele e a alma. E ele dá escolhas, porque o que ele sempre quis é que nós o amássemos voluntariamente. Ele não é um déspota, um ditador, um Deus determinista, em que você é obrigado a servi-lo. Não. Ele dá a escolha para o homem. E é incrível que por sua misericórdia, que é um atributo moral dele, que todo crente que é nascido de novo tem que ter os atributos morais de Deus: justiça, retidão, misericórdia, amor, santidade. Os atributos incomunicáveis é que ele não dá a ninguém. A onisciência, que é o que nós vamos perceber no Salmo de número 51, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua presciência, a sua transcendência e imanência. Portanto, por sua bondade e misericórdia, ele permite um agente tentador entrar no paraíso. Eu quero que você pense isso. Eu não posso expor esse texto sem falar sobre o pecado. Eu vou deixar o avivamento com o pastor Ricardo. Eu quero que vocês pensem comigo e ruminem essa palavra. Nós somos seres pensantes. Ele permite um agente tentador. O homem cai. Desobedece. Obviamente, quem come primeiro do fruto que Deus disse que ele não comesse, não era maçã. A Bíblia não disse que era maçã. Um fruto
Obviamente foi Eva, mas quando nós falamos que o homem, é porque estava sobre o homem isso. Percebam que eu estou introduzindo no Éden porque eu vou fazer um contraponto no meio da mensagem entre Adão e Davi. Quando o homem cai, o Senhor faz uma pergunta muito retórica que Jesus fazia muito quando estava encarnado aqui na terra. Era interessante que uma pessoa que era deficiente visual estava diante de Jesus e ele perguntava: o que é que você quer que eu faça? A pessoa disse: eu quero ver. Por que ele fazia isso? Ele quer relacionamento. Ele quer que você verbalize. Ele já sabe as nossas necessidades, conflitos, frustrações, o que você chora na madrugada, promessas que ainda não foram cumpridas, ele sabe. Tudo está patente. Ninguém, pelos séculos e eras, ninguém pôde ocultar-se dele. Nem no céu, nem na terra, nem no Hades. Ninguém. Portanto, ele diz: Adão, onde tu estás? Ele já sabia, né? Ele confronta Adão. O que Adão faz? O que costumeiramente nós somos inclinados a fazer. Adão, por que fizeste isso? Senhor, foi a mulher que tu me deu. Portanto, ele não reconhece o seu pecado. Perceba isso. Quando Deus confronta Eva, ela também não reconhece o pecado dela. Ela diz: foi a serpente. Portanto, o homem, a mulher e até o pobre rei do animal foi incorporado por Lúcifer. Todos tiveram sentença. Nesse momento, o reino animal é degradado, o reino espiritual que havia de adentrar a eternidade é quebrado. Portanto, agora a morte entra no tempo terreno, passando a todos os homens. Romanos capítulo 5, verso 12. Adão não reconhece. Agora nós estamos diante de um músico, de um pastor de ovelhas, que agora é rei. Ele é o segundo rei da nação escolhida por Deus. Nesse momento aqui, ele tinha tudo. Tanto que o profeta Natan, em 2 Samuel, capítulo 12, quando Deus usa a boca do profeta, Deus diz assim: eu te dei tudo. Mulheres, poder, terras, reino. E Deus usa o profeta dizendo: eu poderia te dar mais. Nós estamos falando do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nesse momento, no tempo da primavera, verso 1 do capítulo 11 de 2 Samuel, a nação vai à guerra e o seu general Joabe leva o exército. O rei não vai, o rei fica no palácio. De repente, o rei observa uma mulher. A Bíblia não aponta que ela era formosa, mas ele vê a mulher e ele cobiça. Eu estou falando de um homem que andava justamente a tal ponto que, por várias vezes, teve oportunidade de matar um rei
que estava com inveja dele, que estava perseguindo ele, que estava caluniando ele, queria matá-lo. E ele, em sua sã consciência, ele disse: eu jamais vou tocar no ungido do Senhor. Eu não farei isso. Que dano seria? Eu estou falando desse homem. Esse mesmo homem, ele resolve cobiçar uma mulher. Ele já tinha várias mulheres. Esposa de um único homem chamado Urias, um homem leal a Davi e ao exército. Ele pergunta: quem é essa mulher? Mulher de Urias. O irmão te chama ela. Nós estamos falando de um rei, gente. A mulher não podia dizer: não, não vou não. Era assim. Ela vai. A Bíblia enfatiza que ela sai do final do ciclo menstrual. Quando nós estudamos na biologia, na reprodução humana, nós sabemos que o final de um ciclo, ou de um ciclo menstrual, é o momento que a mulher está mais ovulando, para a fertilidade. Ele deita-se com ela. Passa um tempo, ela diz: eu estou grávida. O que ele faz? Ele manda chamar Urias. Ele planeja tudo, porque o pecado, ele é muito maligno. O pecado, ele cega. O que ele faz? Ele chama o homem para dar uma folga para ele. Olha como ele prepara. Olha como ele premedita. Ele dá a folga para ele e diz: vai para a tua casa. Ele queria que Urias se deitasse com a esposa para dizer que o menino era dele, né? A mulher já estava grávida. Olha como isso é danoso. Ele dá a folga para Urias não desce para casa. Fica lá na porta do palácio com os servos. Aí o servo diz: Davi, ele não foi para casa. Ele promove um banquete para ele, embebeda o homem. Ele diz: não, agora eu vou embebedar ele, para ver se agora ele, bêbado, ele vai para casa. Ele novamente não vai. Ele encomenda a morte desse homem. E ele manda uma carta, e a carta vai pelo homem. A carta da morte dele, é ele que vai levando. A carta era selada, por isso que Urias não teve acesso. Se ele fosse ler, Joabe ia perceber, porque havia um selo. E aí o rei diz: coloca Urias na linha de frente. Joabe coloca ele no meio dos homens mais valentes, dos inimigos, onde eles iam atacar, os mais valentes. Chega novamente uma notícia com o mensageiro dizendo que Urias havia falecido. Agora ele diz: pronto, agora eu vou tomar a mulher, vou me casar com ela. Deus manda o profeta, e o profeta faz uma ilustração. Havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muito gado, muitas ovelhas, muito bois. E tinha um pobre que só tinha uma ovelhinha, só tinha um cordeirinho, só um. Ele amava tanto, era tão importante para ele, para os filhos. Aí, de repente, veio um viajante, um visitante para a casa do rico. Aí o rico não quis pegar nenhum do seu gado, aí disse: eu vou pegar a ovelhinha, a única ovelhinha, o único cordeirinho do homem pobre. Aí, sempre quando a gente ouve o pecado do outro, nós somos tendenciosos a nos irarmos e não enxergarmos o nosso pecado. Davi se levanta do trono e diz: esse homem é digno de morte. Olha, estou falando de um homem que premedita e está no pecado. Ele agora se sente muito justo a ponto de julgar o outro.
profeta disse: este homem é você, rei. Oh, como é bom ter uma geração como o profeta Natan. A diferença entre Davi e Adão. Davi, ele não temeu perder títulos. Davi, ele temeu somente uma coisa. Uma coisa. Eu estou falando que pastores podem cair. Líderes, obreiros, pregadores, e não confessarem. Não, vamos só permutar. A convenção vai só fazer uma permuta. Porque parece que a disciplina é só por membro, né? Estou falando de um homem que não estava pensando na sua reputação. Ele tinha uma prioridade com ele. É por isso a diferença entre Davi e Adão, entre Davi e os outros reis de Israel e da nação de Judá, que pecavam, mas não reconheciam. Não enxergavam as suas misérias. Por isso que ele é segundo o coração de Deus. Porque ele se arrepende, ele cai em si. E ele diz: pequei contra Deus. Somente contra ele. Porque quando ele peca contra Urias, ele também está pecando contra Deus. Porque quando a gente peca contra o nosso próximo, a gente está pecando, na realidade, contra Deus. Ele diz: eu pequei, eu reconheço. Mas tem uma coisa que eu não posso perder. Eu preciso do perdão dele. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. Eu preciso do perdão. Aí Natan diz o quê? Deus te perdoou. Você não vai morrer. A consequência vai ficar, vai acontecer isso, isso e isso. Mas o Senhor te perdoou. Ele diz: eu posso perder tudo, menos a presença. Não quero saber da consequência. Eu não quero saber se Deus vai me tirar do trono. Eu quero saber se o Espírito Santo não vai mais habitar em mim. E aí Jeremias vai expor o verso 10. Ele vai dizer: enganoso é o coração. E quando nós vamos para a definição de coração, na fisiologia humana, é um órgão muscular que vai bombear o sangue. No contexto ocidental, a gente vê uma pessoa, aquela pessoa tem um bom coração. Dá uma ideia que aquela pessoa é sentimental. Uma boa pessoa. Mas o coração, na Bíblia, não tem esse sentido nem esse significado. O coração é o centro das emoções, dos sentimentos. O coração é o entendimento, é o centro da vida interior do ser humano. No coração nós meditamos, nós ponderamos, nós avaliamos. Esse é o significado do coração. Jeremias vai dizer: enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Ele está dizendo, enganoso no original aí é o meu coração, ou o coração é desesperadamente corrupto. Porque com a queda, o coração, é por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 principalmente, ele vai dizer que a nossa mente precisa ser renovada. A mente ali, ele está falando do coração. A mente, o coração, a mente não está falando do cérebro, está falando do coração, o interior do homem. Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas
da vida. Jeremias diz, ele é enganoso, quem vai conhecer? Aí no versículo seguinte, Deus vai usar o seu atributo incomunicável. Ele vai dizer, eu conheço o coração. Eu enxergo. Eu sou onisciente. O que você está pensando agora, na tua mente, no teu coração, a tua prioridade, Ele conhece. A Ele ninguém engana. Ele diz, eu conheço. Aí Ele vai dizer, Senhor, agora eu te peço, cria. Esse criar, Ele está falando do verbo bara. Lembra de Gênesis, capítulo 1, verso 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ali Ele está criando do nada. Ele dá a sua palavra, bara. Ele chama a existência o inexistente. Ele cria do nada. Os homens, por mais inteligentes que são, inventores, eles precisam de uma matéria, uma obra-prima, algo para criar. Deus não, Ele cria do nada. Ele cria primeiro o tempo, no princípio. Ele está falando no início, porque na eternidade não tem início. Ele cria o tempo, Ele cria os céus, primeiro céu que nós vemos, o segundo céu, os anjos, e cria a terra. Aí Davi diz, Senhor, cria em mim. Ele reconhece, o meu coração está sujo. Atenção, tios e tias do departamento infantil. Eu gosto muito desse corinho. Há um corinho que diz assim, o sabão, ele lava o meu pezinho. O sabão, ele lava a minha mão. O sabão, ele vai me lavando e de repente, quando o mal, olha aí, olha a profundidade do corinho infantil. Quando o mal faz uma manchinha, Deus, Ele é tão bom que Ele manda. Quem é que Ele manda me limpar? Ai! Ele manda o filho. Eu vou te explicar isso. Me permita fazer algo aqui, pastor, que eu vou quebrar aqui a regra de púlpito da homilética. Ele diz, mas vem Jesus, o corinho. Para me deixar limpinho, Ele faz o quê? Ele lava. O meu, só quem pode lavar coração. É por isso que os fariseus não entendiam Jesus. Porque só quem tem poder de perdoar pecados, de lavar coração, de criar novo coração, de conhecer o interior do homem, não é a religiosidade, não é o legalismo, não é as tradições, não são títulos, não é o meu senso de justiça. É Ele. Oh, glória por sua misericórdia. Está aqui. Está aqui. Eu sou um miserável pecador, cego, nu, com dores, culpas, traumas, queixas. Aí tem um momento que eu digo, eu reconheço isso, eu preciso de um novo coração. Eu preciso de um renovo. Eu estou fadado à morte, à separação de Deus. Aí eu resolvo me entregar, porque na realidade, quem tem que se entregar é nós, que nós estávamos perdidos. Hino da harpa 169 vai dizer assim, longe do Senhor andava, no caminho de horror. Olha o orgulho humano. Por
Senhor Jesus, eu não perguntava. Aí a segunda estrofe vai dizer, no juízo, olha que coisa tremenda esse hino. No juízo, eu não pensava, nem queria o seu amor. Ai, meu Deus. Nem a minha alma, ele está falando de coração. Nem a minha alma o desejava. Aí eu resolvo me entregar a ele. Aí vem, lembra de Romanos capítulo 5, verso 1 e 2? Paulo vai falar sobre justificação. Entenda isso. Eu me entrego, Senhor, a Ti como Senhor da minha vida e Salvador. Aqui é Jesus. Ele é a graça. Tito capítulo 2, verso 11. A graça se manifesta trazendo salvação a todos os homens. Aí ele vem. Aí ele diz assim, eu recebo sua culpa. Isso significa imputar. O que é imputar, Carize? Atribuir responsabilidade a alguém. Atribuir a culpa que era minha a alguém. A dívida que era minha, porque a cruz era para mim, ele diz. Eu agora, através do poder da cruz, eu te justifico. Romanos 5, 1, 2. Eu agora te perdoo. Eu agora te torno justo. É por isso que somos justificados. Esse é o pilar do discipulado. Arrependimento, regeneração, justificação, processo de santificação. É por isso que Isaías 53 vai dizer, verdadeiramente ele leva sobre si. Ele está dizendo assim, eu estou tomando as dores, as enfermidades, a culpa, o pecado, eu te lavo, eu te justifico, portanto, eu sou o sacrifício vicário, substituto, eu te torno justo, eu te limpo, eu te lavo. Aí ele diz, Senhor, cria em mim. Cria em mim um coração puro. Senhor, só Tu pode purificar. Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a Tua benignidade. Verso 1 do Salmo 51. Segundo a multidão das Tuas misericórdias, me lava. Me lava, me purifica. Aí verso 3, olha a diferença dele para Adão. Ele diz, porque eu conheço a minha perversão sexual. Aqui o pecado dele foi adultério, junto com homicídio. Mas o pecado ele é abrangente. Talvez para você, você vai dizer, mas eu nunca adulterei, nem premeditei matar alguém. É por isso que sempre a gente se acha maior do que o outro. Nós somos tendenciosos a isso. Porque na realidade o pecado do outro pode ser um pecado que eu não tenha tendência para aquilo, mas eu tenho outras tendências. Inveja, fofoca, mágoa. Ah, mas não, adultério não, eu sou jovem ainda. Fornicação, pornografia, masturbação, deitar-se com alguém do mesmo sexo, deitar-se com animais, deitar-se com pessoas que morreram fisicamente, apostasia, idolatria. Carize, mas eu nasci na fé. Eu nunca adorei imagem de escultura. A idolatria não é só isso. Tudo que está acima de Deus é um ídolo do coração. João vai falar isso na sua carta. Ele vai dizer, guardai-vos dos ídolos
do coração. Inclusive tem um livro, Ídolos do Coração, de Elias Fitzpatrick, editora Vida Nova. Ídolos, pessoas, negócios, o carro, a guitarra, o sax, pode ser um ídolo. Eu não estou falando de você ter zelo e cuidado, porque um instrumento desse é caríssimo. Eu tenho um violão que é uma série que não existe mais no mercado. Eu tenho um maior cuidado com ele. Não estou falando de você ter zelo, estou falando de adorar. Eu quero que você pense o que é que agora, se Deus te perguntasse, eu vou tirar a tua vida agora, você tem poucos minutos para dizer com quem ou o que você quer estar. Isso fala muito do que está no teu coração. As pessoas que se você pudesse escolher uma pessoa para ter um último jantar com ela ou ele, quem você chamaria? Isso fala do teu coração. A tua rede social fala muito o que vai do teu coração. O teu falar. Porque tudo isso vem do coração, pensamentos, memória. Eu não estou falando de cérebro em si. Hipocampo, hipotálamo, não estou falando disso. Estou falando do significado do coração, biblicamente. Quem você tem priorizado? A prioridade de Davi foi, Senhor, eu preciso que tu renove em mim um espírito constante. Eu não posso, Senhor, perder a tua presença. Por que ele pede um novo coração? Verso 11 vai responder isso, gente. Sempre que você estuda a Bíblia ela nunca vai ser aleatória. Não. Por que ele pede um coração puro? Verso 11 responde. Porque ele não queria ser lançado, versão NVI vai dizer, Senhor, não me expulse da tua presença. Adão foi expulso do jardim. Aí Deus disse assim, vou colocar logo uma espada flamejante, que dá acesso ao caminho da árvore da vida. Vou colocar uns anjozinhos aqui, porque o homem já caiu, e se ele for querer comer da árvore da vida, aí pronto. Aí, de acordo com a teologia, ele seria um novo tipo de Lúcifer. Aí, ele ficaria eternamente na condenação. Aí Deus diz, eu vou privar o homem da árvore da vida. Por conta de quê? Do pecado. Eu quero que você pense isso. O pecado nunca vai valer a pena. A sociologia, todos os anos, promove uma conferência para saber a grande causa de tantas desigualdades sociais. Diz que o homem é o produto do meio, mas na realidade o escopo, o miolo, é o pecado, é a origem de tudo. Se a gente for para a Rússia e não souber a língua ponte, que é o inglês, a gente não vai entender nada. Isso foi por quê? Por conta do pecado, porque todo mundo era para falar o hebraico. As enfermidades, as dores, pecado. Gente nascendo com deformidade, pecado. Portanto, gente, sempre antes de querer pecar, você lembre, eu não quero pecar contra ele, eu o amo demais. Foi isso que o José pensou, não. Eu tenho todas as possibilidades e conveniências para me pecar com essa mulher aqui. Se fosse hoje, eu dizer que José não gostava da fruta, né? Às vezes até dentro da igreja. A nossa prioridade e intimidade com Deus está acima dos nossos pais, pastores, do nosso doutorado, do nosso pós-doutorado, do nosso mestrado, de pessoas, do sistema do mundo. Ele vai dizer, Senhor, eu não quero que tu me expulse da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque o que eu mais
quero, Senhor, é que o Espírito Santo esteja em mim. E ele só habita em quem tem coração puro. Você lembra que eu falei do corinho do sabão? Sabãozinho? Esse sabão, ele é individual e ele não se degenera na mão do Espírito Santo. Ele vai lavando. Ele vai limpando. E aí o Espírito Santo agora, que está aqui me guiando, ele me lembra de outro corinho infantil. O corinho vai dizer, era uma vez um homenzinho torto. E o homem morava numa casa torta. O homem andava torto. O caminho dele era torto. Mas um certo dia, sabe o que nos deixa torto? É o pecado. Um homenzinho torto, a Bíblia, a palavra, o Logos, ele encontra. Aí Jesus vem e diz assim, agora tu não vai ser mais torto. Jesus endireitou o homem, deu uma nova casa, um novo nome, novas vestes, um novo destino que é o céu, uma nova perspectiva. Veio sobre ele com o seu Espírito Santo, imputou a justiça da cruz, tornou esse homem torto, um homem justo. Ele andava em obra das trevas, agora ele não anda mais. Antes ele era filho da noite. A noite, a expressão na Bíblia, quer dizer vida regalada de pecado. Agora ele é filho do dia. As suas obras são manifestas. Ele veio para a luz. Todo aquele que vem para a luz não tem engano na vida, não tem trevas, não tem embaraço, porque todo aquele que encontra Jesus não pode andar mais torto, não pode andar mais torta, porque a prioridade desses jovens, dessa geração, é dizer, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Eu posso perder tudo, Senhor. Que Deus abençoe quem fez o Enem. Mas se você não atingir a nota máxima para entrar em medicina agora, Senhor, eu só não quero perder a tua presença. Eu sei que tu tem o tempo, eu sei que tu está no futuro. Portanto, a história de Davi, não foi ele que escreveu, foi Deus. O Senhor escreve a tua história. É por isso que João, em Apocalipse, capítulo 5, ele vê um livro selado por dentro e por fora, escrito por dentro e por fora, contendo juízos para a humanidade e as promessas para a igreja. Ele estava dizendo assim, alguém vai ter que controlar a história. Ninguém foi achado digno de controlar a história. De repente, João vê como cordeiro, e é engraçado que o ancião não vê Jesus como cordeiro, o ancião vê ele como leão. Chore não, João. Eis aí o leão, aí João vê como cordeiro, ele diz, eu sou digno. Eu vou controlar a história da igreja. A história da igreja é coração puro. É vida abundante do Espírito Santo, é fruto do Espírito, é dons espirituais. O Senhor quer te usar nesses últimos dias de uma forma sobrenatural na faculdade, na escola, no curso técnico, na vizinhança, onde tu estiver inserido. Você tem que florescer, você tem que frutificar, porque o teu coração não é mais torto, o teu coração é limpo. Você saiu da prática do pecado, agora você tem o Espírito Santo, a casa é dele. É por isso que ele combate tanto a questão da fornicação. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque na realidade nem o corpo é nosso,
O corpo não é da gente. É por isso que na mordomia do corpo, quando a gente vai ajudar, a gente precisa cuidar do corpo, fazer exercício físico, se cuidar, fazer prevenção, ir ao médico. Mas é por isso que a gente não anda de qualquer forma. A gente não é uma pessoa que está ali. Não, eu encontrei aquela moça ali lá na esquina. Aquele rapaz, não, a gente não é de esquina. Você não é qualquer um. Deus habita em você. O corpo não é meu. Não é qualquer pessoa que vai chegar e vai me tocar, não. Não. Atenção, pais, avós, cuidado. Pedofilia tem crescido dentro das igrejas, não é? Não vai tocar no meu filho, não vai tocar no meu neto, no meu sobrinho, não. Qualquer pessoa que toca no meu corpo, o corpo não é meu, é dele. Portanto, Davi reconhece e diz: Senhor, eu não posso viver sem ti. Eu estou triste. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. O pecado, irmão, ele entristece. Ele nos afasta. Ele diz: Senhor, não enxergue o meu pecado. Isso é quase que impossível, né? Senhor, não olhes para o meu pecado. Eu preciso de ti. Eu estou finalizando esse sermão. Eu prego para uma geração que diz: Senhor, eu quero ter um coração puro. Eu quero andar em retidão. O mais importante é a tua presença. É tu que me direciona, é tu que me comanda. Você entende isso? Tu és o meu Deus, eu não posso te perder. Sabe o que é você dizer assim: olha, você está sem a presença de Deus? É uma pessoa que está no mundo. Ele é desgraçado. Ele é miserável. Ele pode ser um grande artista. Eu não vou nem citar o nome, porque aqui está sendo gravado, né? Ele pode ser uma grande cantora do mundo, no Brasil, internacional. Pode falar? Opa, mais 10 minutos. A irmã está me abençoando ali com mais 10 minutos. A nossa base não são artistas. Pode ser quem for. Milionário. Pode jogar lá na Arábia. Viver contundido. Ganhar bilhões. Ter sede de Deus, mas não tem mudança de vida. Porque é um falso evangelho. É um evangelho torto. Você já viu esse evangelho torto? É assim, eu posso me tatuar, eu posso ficar na prostituição, mas eu vou descer no tanque, ó. Vou me batizar. Eu sou evangélico. E nós aqui, nós somos chamados de legalistas, religiosos, né? Se eu fosse pregar sobre religiosidade, já seria um outro sermão. Religiosidade tem nada a ver com isso. Nós estamos pregando sã doutrina. Todos aqueles que tiveram encontro com Cristo tiveram que mudar, com exceção do jovem rico, que não quis. Porque o seu ídolo era o dinheiro. E ele era um jovem religioso, viu? Ele fazia todos os ritos, mas ele amava demais o dinheiro. O problema não era o dinheiro, era o amor ao dinheiro. Você pode ser quem for. Se você não tiver a presença, e eu vou finalizar com esse exemplo. Eu não quero cansar vocês. Teve um certo momento da nação de Judá no cativeiro babilônico, que um homem já na sua terceira idade, ele chega com entre 15 e 17 anos. O ano é 605 a.C. Ele já está na sua terceira idade. Ele passa por governos pagãos. Ele resolve orar pela nação. Vou te dar um exemplo de alguém que tem um coração puro e inabalável. Eu vou orar pela nação. Senhor, a nação está perdida. Ele ora.
E na mesma hora, olha o que acontece com quem tem a presença. Isso é uma riqueza, irmão, que dinheiro nem das Arábias pode comprar. Você entende isso? Ele ora e na mesma hora. A Bíblia diz isso, o livro de Daniel. Ele diz, anjo, você vai agora. Você vai agora. Daniel ora, não, você vai agora. Aí Daniel não estava obtendo a resposta, perseverando na oração. Eu estou falando agora de um ser angelical. Sabe o que ele faz? Ele vai se justificar para um homem. O motivo que ele chegou depois. Eu não estou falando do Neymar, não. Estou falando de Daniel. O anjo diz assim, Daniel, homem muito amado. Ai, Dória. Uribia, suribiendeha, suriminehei. Homem muito amado, no momento que você orou, eu já estava vindo. Mas deixa eu te dizer porque eu só cheguei agora. É porque eu tive uma guerra entre um demôniozinho territorial. Bichinho me deu trabalho. Alguns vão dizer que é Jesus Cristo. Aí não é, porque Jesus não precisa da ajuda de anjo. Muito menos de Miguel. Aí é um anjo literalmente. E dentro da angelologia e demonologia, existe a hierarquia. Existem os mais fortes, sabe? Aí esse demônio da Pérsia, o negócio era brabo. Aí o anjo disse, eu não estava conseguindo. Mas eu tive que chamar alguém. Gente, eu confesso que o que me atrai no céu é Jesus. Mas eu também quero conhecer esse daqui que eu vou citar o nome. Eu tive que chamar Miguel. Porque quando o Miguel vem, irmã, ele vem para torar as bandas. Úria! Da Suriei! Eu tive que chamar Miguel. Aí Miguel veio, me ajudou. E eu estou aqui. Eu vim trazer a resposta. O maior tesouro que um homem e uma mulher no planeta Terra podem ter é ser amado no céu. O refrão do hino da harpa de número 169 vai dizer... Vocês lembram do refrão? Oh, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar esse amor. Mas a ti nessa noite, Ele te chama para ter essa presença. Ele quer que você seja amado no céu. Ele quer que Ele envie anjos ao seu favor. Fique de pé nessa noite. Eu quero orar por você.